Então, aqui eu tenho a representação dos ambientes da minha organização. Então, primeiramente, eu tenho um ambiente interno da organização. O que seria isso? É a empresa em si. São os funcionários, os gestores, a cultura organizacional, o espaço físico onde ela se encontra. Enfim, é tudo aquele interno mesmo dentro de cada empresa. Logo em seguida, eu tenho o microambiente. O que seria um microambiente, turma? O microambiente é tudo aquilo que afeta diretamente a empresa, assim como a empresa também afeta diretamente esse ambiente. Vamos tentar entender um pouquinho melhor isso. Vamos pensar em fornecedores. Os fornecedores, eles podem ser uma faca de dois gumes. Eles podem ajudar pra caramba a empresa, pode fazer a empresa ter um belo diferencial, como também, se você não tomar cuidado e ficar na mão de um único fornecedor e ele pisar na bola com você pode ter que fechar as portas da sua empresa ou se sujar muito no mercado. Vamos pegar um exemplo? Pegar um exemplo que aconteceu comigo, para vocês terem ideia. Eu trabalhava com fotos, né, com lembranças de Dia das Mães, dos pais, Dia das Crianças. Esse caso foi especificamente lembrancinha de Dia das Mães. Vendi para uma escola razoavelmente grande. Eu trabalhava normalmente sozinha tirando as fotos e eu tinha um fornecedor que fazia camisetas. Eu recebi uma encomenda de camisetas com a foto de cada criança, né, personalizada para o Dia das Mães. Acontece um pequeno problema nisso. Normalmente o cliente, ele não tem muita noção de quanto tempo demora para fazer uma coisa dessas. Então, assim, eles iam me passando o pedido todo dia conforme os pais pagavam, então tal aluno quer, tal aluno quer, tal aluno também vai querer, e eu montava a arte no meu computador e mandava diretamente para o meu fornecedor produzir a camiseta, estampar. Daí eu combinei com o fornecedor, eu já tinha pedido várias coisas para ele, mas nunca numa quantidade muito grande. Ele falou que tudo bem, era uma empresa antiga já, fiquei tranquila. Só que começou a vir muito pedido na última semana. Muito, muito, muito. Eu não tive como ir buscar os pedidos antes. Então, assim, eu recebi o último pedido para vocês terem noção. As crianças iam levar para casa essas camisetas na sexta-feira, na hora da escola. Então, o primeiro horário que as crianças saíam era o meio-dia. Eu tinha que entregar isso, tudo separadinho, embaladinho, antes do meio-dia. Eu busquei essas camisetas na quinta-feira, meia-noite, né? E o lugar era bem longe da minha casa, tudo. Quando eu cheguei lá, vieram alguns pacotes bem grandes, né? No total deu 530 camisetas. Trouxe para minha casa, comecei a separar, né, microempresária. E assim, a hora que eu abri e comecei a olhar camiseta por camiseta, eu queria chorar, gente. Por quê? O meu fornecedor não deu conta de produzir, era muita coisa. Ele terceirizou isso, sem me falar nada. Quando eu olhei, a estampa era toda escura no fundo, a qualidade era muito inferior do que eu estava acostumada, do que eu tinha vendido para o meu cliente. E não dava mais tempo de trocar. As criancinhas tinham que levar meio-dia para casa aquelas camisetas. Eu tive que entregar sim, falei com o meu cliente, me dispus a trocar quantas camisetas fossem necessárias, quantos pais reclamassem e tal. Só que era foi um dos primeiros pedidos que eu fiz com esse cliente. Eu corria o risco dele nunca mais me contratar, porque o trabalho não ficou bom. Porque o meu fornecedor, eu tirei a foto direito, eu montei a arte direito, eu encaminhei direitinho. Mas o meu fornecedor não cumpriu o trabalho como ele sempre fez. Ele contratou mais alguém, né, uma terceira empresa, que estampou muito mal. Eu podia ter tido que fechar. Não foi o caso, mas assim, demorou para eu conseguir ganhar a confiança do meu cliente novamente. Então, quase que eu tenho que fechar minha pequena empresa por culpa de um fornecedor que não me entregou as coisas direito, né? Por outro lado, a gente tem alguns casos que o fornecedor, se ele mandar aquilo exclusivamente para você, e só você vender, a gente vê isso muito em cerveja artesanal, né, alguns comes, bebes, que você tem exclusividade de distribuição, algumas marcas, e isso pode te trazer um grande diferencial. Então, uma faca de dois gumes, né?
O fornecedor errado pode ferrar sua empresa, como quando você deixa de comprar com esse fornecedor, você também vai estar prejudicando ele. Nesse caso, eu nunca mais comprei. Eu comprei uma prensa e eu passei a estampar o que eu tivesse que vender de estampas. Contratei uma pessoa para estampar junto comigo. E resumindo, esse meu fornecedor chegou a me ligar várias outras vezes. Eu tive muitos outros trabalhos com estampa, avental de Dia dos Pais, almofadinha e por aí vai. E eu nunca mais contratei ele, né? Então ele perdeu também uma cliente forte. Daí, vamos lá falar de mercado de trabalho. Também, o mercado de trabalho tem os dois lados. A gente traz o profissional do mercado de trabalho, a gente pode treinar, né, a organização, a empresa pode treinar o seu profissional. Se tiver muita gente com aquela função desempregada, normalmente o salário fica mais baixo, é mais fácil você precisar contratar uma recepcionista. Normalmente uma mão de obra que não precisa de muita qualificação para você ser uma recepcionista comum. Não estou falando de bilíngue, trilíngue, nada disso. Estou falando de uma recepcionista de consultório médico, por exemplo. Normalmente o salário não é muito alto, por quê? Porque tem muita gente. Se você colocar uma plaquinha de precisa-se de recepcionista na frente do seu consultório, vai aparecer um monte de currículo para você. Então, você consegue pegar bastante profissional desse mercado e quando tem muita gente disponível, o salário fica menor, o custo para a organização é menor também. O outro lado é quando você precisa de uma mão de obra mais qualificada. Muitas vezes as empresas treinam as próprias pessoas que já estão na empresa e as qualificam. Pagam graduação, pós-graduação, cursos específicos, porque quando a gente precisa de mão de obra especializada, é muito mais difícil encontrar. É esse o grande problema, talvez, de desemprego no nosso país. Porque não é que falta necessariamente emprego, falta mão de obra qualificada. A gente tem muita gente no mercado de trabalho, mas pouca gente qualificada. E tem muita gente que se qualifica e vai trabalhar no exterior e vai embora do nosso país. Então, o mercado de trabalho afeta diretamente a organização e a organização também pode afetar diretamente o mercado de trabalho. Se eu cresço e contrato mais 500 pessoas, 1.000 pessoas para minha empresa, eu estou trazendo essa mão de obra para minha empresa, né? Eu estou diminuindo o pessoal sem trabalho no mercado. Clientes. Gente, clientes, eu acho que a gente não precisa nem comentar muito, né? Os dois lados. Se a gente não tiver, a empresa vive para ter o cliente. Se ela não tiver o cliente, ela vai ter que fechar as portas. Por outro lado, será que a empresa afeta o cliente? Claro, gente. Se o cliente vai comprar com você, vai precisar do seu serviço, você faz diferença para ele. Vamos pensar numa lanchonete que vende uma coxinha e o frango está estragado. Vai dar uma puxa diarreia para o cliente. Será que ele foi afetado pela minha organização? Claro que foi, né? Ele vai falar para tanta gente que minha coxinha é ruim que é capaz de eu ter uma boa dor de cabeça até eu mostrar que foi uma falha minha. Então, automaticamente os dois são afetados. Daí a gente vai para a concorrência, né? O quarto item do nosso microambiente. A concorrência pode te fazer falir ou pode te fazer se mexer, buscar diferenciais. Os dois lados. É uma mão dupla mesmo, é uma via de mão dupla. Você tem lá sua lanchonete, de repente abre uma outra lanchonete do outro lado da rua, vocês vão competir pelo cliente. O melhor vai estar ganhando, vai ter que competir com melhor atendimento, com melhor produto, com melhores promoções e por aí vai. Então também é uma via de mão dupla. Agora vamos pensar no microambiente. Esse azulzinho aqui, que na nossa representação afeta, envolve toda a organização e todo o microambiente da organização. O que é o macroambiente, gente? O macroambiente é tudo que a organização não tem como controlar. Não adianta. O dólar está 5,25, 5,30. Quem depende de produto importado tem que se virar. Vai fazer o quê? Um bom exemplo é o que a gente está passando com o coronavírus, os testes. Quem está acompanhando de perto as reportagens estão vendo que Unicamp, diversas universidades estão fazendo vários estudos para desenvolver testes com insumos
nacionais. O que é o insumo? É o que precisa para fabricar esse teste. Então, se a gente conseguir ter aqui no Brasil, vai ficar muito mais barato, muito mais rápido de produzir e tudo mais. Por quê? Porque o dólar está lá, está super alto, os países não estão conseguindo entregar, porque a gente está vivendo uma pandemia, está todo mundo em crise, não é o Brasil que está em crise dessa vez. Dessa vez é uma crise mundial. Então, alguém se programou para isso? Alguém se programou para ter que ter aula online, em vez da gente estar na nossa sala de aula? Não, mas é mais forte que a gente, não tem como. Ou a gente se mexe, ou todo mundo perde o ano, perde o curso. Então, o macroambiente é isso, está fora do nosso controle, né? Economia, por exemplo. Economia, se a gente pegar, quando a gente estudou a história do marketing, a evolução, lembra que eu falei que quando o Fernando Collor de Mello assumiu a presidência, ele fechou as poupanças, né? Entrou com uma política econômica que ninguém mais podia sacar o seu dinheiro, que ia receber tempos depois, parceladamente. Pronto. Ou a empresa se virava com o que ela tinha em caixa, com o que ela tinha, ou muita gente fechou. Demografia. Querem um exemplo? A gente sabe que a população está envelhecendo. E a gente sabe que o nosso velhinho de hoje não é o velhinho de 20, 30 anos atrás. Hoje em dia, você falar que uma pessoa 60 anos idosa, é até estranho, porque normalmente ela ainda está trabalhando, ela viaja, ela curte a vida, a expectativa de vida dela é muito maior. Então, ou a gente aproveita isso, ou a gente está perdendo o mercado de clientes, né? A gente está perdendo uma fatia importante, né? Porque esse pessoal passeia, esse pessoal faz ginástica, a população está envelhecendo e a gente tem que conseguir se adequar a isso. Tecnologia. Outro detalhe, a tecnologia evolui o tempo todo. Enquanto eu estou aqui conversando com vocês, está cheio de gente aí estudando para desenvolver máquinas, para desenvolver inteligência artificial e tantas outras coisas. E muitas profissões não existem ainda vão existir. Talvez o que vocês venham a fazer daqui a alguns anos, a gente não possa nem imaginar nesse momento. Então, isso está fora do nosso controle, ou a gente caminha junto e vai se atualizando, por isso que é tão importante a gente estar estudando o tempo todo, a gente está se atualizando o tempo todo, ou a gente fica para trás. Por exemplo, porteiros. É uma profissão que não tem muito futuro. A gente já tem diversos prédios que tem uma central lá e é tudo eletrônico, não tem mais o porteiro no prédio. Outro exemplo é cobrador de ônibus. Na época que eu tomava ônibus para ir para a escola, no colegial, tinha o cobrador, eu dava o dinheiro, eu dava o passezinho escolar para passar na catraca. Hoje em dia, cartãozinho, papum, alguns ainda tem cobrador, mas vários ônibus já não tem cobrador. E a tendência é acabar com isso, né? É mais forte do que a gente. Natureza. Vou imaginar que a gente planeja um casamento com pouco dinheiro, o amigo emprestou um sítio, né? Tá, você comprou flores, tudo lindo para imaginar seu casamento. Daí você só não pensou um detalhe, que podia chover. Cara, choveu, te vira. Se você não pensou nisso, seu convidado vai se molhar, a noiva vai se molhar, teremos sérios problemas. Então está fora do nosso alcance. Por isso que quando a gente fala em microambiente, a empresa tem que aprender a rebolar, tem que tentar prever o que é ameaça, o que pode ser oportunidade, para conseguir rebolar e lidar com esse macroambiente.